porque toda vez que eu preciso dela, ela me deixa na mão. Então, vamos lá. Então, boa noite para todo mundo, né? A gente está um pouco atrasado aí, mas enfim, eu não tenho pressa, eu vou, né, passar aí tudo que eu quero passar para vocês. É, eu vou tentar fazer um mini curso, mas para quem me conhece sabe que eu falo demais, então às vezes o mini fica um curso, né, longo. Mas enfim, eu tentei resumir alguns pontos importantes assim da reabilitação nesse mini curso, e eu quis trazer até, né, o título do mini curso, né, além da teoria, foi justamente para trazer um pouco dessa de como é isso na prática, né? De como que realmente a gente organiza aí esse programa na prática, porque eu sei que esse é um desafio muito grande muitas vezes, porque exige da gente flexibilidade, exige criatividade, né? Às vezes a gente tenta uma coisa dar errado, a gente, né, vai por acertos e erros muitas vezes, e, né, acaba sendo um processo trabalhoso, longo, né? Exige bastante paciência, né? Exige que às vezes a gente crie, né, novos recursos, ou esteja constantemente, né, replanejando ali as nossas intervenções, até porque também os objetivos podem mudar ao longo do tempo. Então, eu tentei trazer através de um caso clínico e ilustrar através de um caso clínico algumas etapas e passos importantes desse processo de reabilitação cognitiva. Claro, né, gente? Eu sempre falo isso. Não existe assim uma receita de bolo, né? Um programa que vai funcionar para todo e qualquer paciente. A gente sabe que as pessoas elas respondem de maneira diferentes a programas diferentes, a intervenções diferentes, porque a gente sabe que não só traços da personalidade ali do paciente influenciam no programa, mas a dinâmica familiar desse paciente, o contexto em que ele vive, se é um contexto mais exigente, se é um contexto menos exigente, né? Se, enfim, a gente sabe que isso vai influenciar muito ali, né, na dinâmica do programa. Mas eu espero que o quê? Que vocês entendam que, apesar da gente saber que existem essas diferenças, né, em termos de intervenção, né, para cada paciente, que a gente existe um esqueleto em comum, que tem algo ali que a gente consegue não só, né, a gente consegue reaplicar algumas estratégias, né, e recursos com pacientes diferentes, mas existe um esqueleto, um passo a passo que é semelhante e que todo e qualquer paciente, todo e qualquer programa vai obedecer esse passo a passo, né? Dificilmente você vai não seguir, né, esse roteiro na elaboração de um programa. E às vezes eu vejo que as pessoas elas se sentem um pouco perdidas na reabilitação, porque, gente, esse roteiro não é explícito. Você não vai achar em todo e qualquer lugar, né? Eu não consigo pegar hoje e dizer para vocês, ah, Mariana, me indica então um livro ou um manual, né? Até o meu próprio manual que eu já escrevi há um tempo, acho que já tem, sei lá, uns 4, 3, não, uns 4 anos, talvez, tem uns 4 anos. Nem no manual, eu acho que hoje, olhando, né? A gente sempre vai criticar o nosso trabalho, né? Depois, eu consegui deixar isso tão explícito. E ó, que lá eu tentei, né? Mas ainda assim, hoje eu já vejo que eu posso melhorar mais, né? Essa linguagem, eu posso melhorar mais essa comunicação com vocês em relação a esse passo a passo. Mas a gente não vai achar isso em nenhum lugar. Não tem um livro que vai falar, né, o passo a passo da reabilitação, né? Então, eu acho que isso deixa muita gente inseguro e acaba também desincentivando muitas pessoas a estarem, talvez, atuando na área. E, gente, sinceramente, cada vez mais irão existir demandas para intervenção neuropsicológica. E não só de casos que realmente tenham aí algum diagnóstico constatado. Mas também a intervenção precoce e preventiva vai ser cada vez mais necessária. Por quê? Porque o mundo está cada vez mais dinâmico, o mundo está cada vez mais demandante sobre as nossas capacidades cognitivas, cada vez mais a gente se sente sobrecarregado, né? Cada vez mais a gente se sente mais cansado, cada vez mais a gente sente que a gente, né, não consegue dar conta, né, de tudo. E isso por quê? Porque a gente sabe que a dinâmica, né, do mundo hoje, né? Da tecnologia, da exposição, né? A quantidade aí de informações, né? Graças aos recursos tecnológicos, né? É um volume muito maior, é um volume muito mais extenso. Então, isso faz com que, né? A gente se sinta mais sobrecarregado e as funções cognitivas exigidas para executar as tarefas são diferentes, né? Até que ponto hoje a atenção concentrada, né? Pensando nas crianças de hoje, é algo que realmente, né, importante ali e fundamental na avaliação da atenção. Até que ponto é essa a atenção, né? Fundamental.
Não dá para dizer hoje que ela é a fundamental. Na verdade, é essa atenção flutuante que perpassa e que é capaz, né, esse sujeito que é capaz, né, de talvez, né, modificar e mudar essa atenção entre diferentes recursos, entre diferentes estímulos, seja muito mais necessária, né, do que a própria atenção concentrada. Então, até que ponto, né, isso é só um exemplo, tá, gente? Até que ponto também a gente vai estar priorizando, né, as mesmas funções e habilidades, né? Isso vai mudar, né? E eu sinto isso hoje na sessão, as necessidades, principalmente para mim, né, que estou atuando mais com criança e adolescente, tenho ainda alguns adultos, mas cada vez menos, assim, eu sinto, né? Porque, enfim, né, a gente acaba seguindo o que a clínica, né, vai demandando da gente. Mas eu vejo as necessidades das crianças de hoje são totalmente diferentes das necessidades das crianças que eu atendi há 5 anos atrás. Não são as mesmas crianças, não é a mesma geração, não tem as mesmas necessidades, não tem os mesmos interesses, não tem os mesmos motivadores, né? Mas, enfim, isso pode mudar a geração, pode mudar a sociedade, podem mudar as exigências, mas eu acredito que esse passo a passo dificilmente vai se modificar, né? Então vamos lá. Então eu vou apresentar aqui para vocês. Deixa eu só abrir aqui o slide Júlia, para meu vocês. celular. Aí alguém falou Júlia e a paciente de hoje é Júlia. A paciente de hoje é uma Júlia. Então, aqui já abri. Peraí que eu vou. Então vamos lá. Tá aparecendo os slides para vocês, né, gente? Tá compartilhado? Eu vou mudar de tela agora, vocês só me confirmam se mudou. Mudou? Ah, então beleza. Então vamos lá. Então, lógico. Primeiro ponto que a gente parte é que, apesar de tudo, a gente sabe que a reabilitação cognitiva, ela é uma intervenção muito personalizada. Então, eu acho que é isso que acaba exigindo da gente um maior esforço. Mas é um esforço, gente, inicial, assim, sabe? Porque eu sinto que conforme você vai, ao longo do tempo, tendo mais prática e experiência, né? Num, lógico, né? Numa sequência correta aí, né, de planejamento, vai ficando mais fácil. Vai ficando muito mais fácil pensar em intervenção, porque você já vai adquirindo repertório, você vai adquirindo, né, ao longo da vida recursos. Então, vai ficando mais fácil de personalizar essas intervenções. E por incrível que pareça, por que que a gente fala dessa personalização? Não é porque é uma necessidade só do paciente, é porque para um programa ser efetivo, é assim que deve acontecer. Por quê? Porque a compreensão das funções cognitivas, ela é uma parte importante da reabilitação? É. Mas é a parte mais importante do processo de reabilitação? Não. Por isso que é um processo muito clínico, né? Por isso que a reabilitação cognitiva não deixa de ser considerada uma intervenção clínica. Porque se a gente for olhar o entendimento e a compreensão, né, das funções cognitivas, né, modelos teóricos, né, das funções cognitivas, ela é uma parte importante, mas pequena desse processo. Agora, a compreensão do contexto em que esse paciente vive é super importante. E é aí que vocês vão sentir que isso tem uma interferência tanto na hora de estabelecer os objetivos, quanto na hora, né, de pensar aí no próprio desenho do programa. Não adianta, por exemplo, eu vou olhar ali para uma situação, vamos pegar ali, né? Até coloquei outro dia lá no Instagram, né? O caso do José e do Pedro. Vamos pensar que o José, ele é uma criança que tem pais super ocupados. É uma criança que tem pais, ele estuda integral na escola justamente porque os pais não têm com quem deixar, não tem apoio familiar, não tem estrutura aqui para poder levar e buscar o José, nem sei se falei José, mas José da escola, né? Então, mas só que ao mesmo tempo o José, ele tem uma personalidade, né? Ele tem um traço de personalidade, né? Porque ele ainda é uma criança, que indica para gente que ele é uma criança com menos autonomia, apesar disso. Ele é uma criança que precisa muito que as pessoas o elogiem, que as pessoas o reforcem para ele querer fazer as coisas, sabe? Em compensação, ali, o Pedro, que eu falei o outro, o Pedro, vamos supor, o Pedro já tem muito suporte dos pais. A mãe não trabalha, a mãe acabou optando por cuidar do Pedro, e por sorte o pai, né, ganha bem o suficiente para sustentar financeiramente, né, e dar esse suporte financeiro para a família. Então a mãe decidiu, né, que ela não iria trabalhar até o Pedro não precisar mais dos cuidados dela. Ao mesmo tempo, Pedro é uma criança super independente, né? Que ele tem essa necessidade de independência e autonomia. Ele quer fazer as coisas sozinho, ele gosta de fazer as coisas sozinho, né?
ele não gosta muito de que os outros façam por ele, né? Aí, gente, a gente vai ver que a gente tem crianças que, mesmo os dois tendo diagnósticos semelhantes, vamos pensar que os dois têm TDAH. Mesmo os dois tendo TDAH, mesmo os dois tendo prejuízos em áreas semelhantes, ainda assim o contexto é muito diferente. E o programa ele vai ser altamente personalizado. As orientações para os pais ocupados vão ser totalmente diferentes das orientações para um menino, para uma criança que tem um suporte integral da mãe, por exemplo, ou poderia ser do pai, né? Tanto faz. É totalmente diferente as orientações que você vai passar, como que vai ser implementada as estratégias que você vai planejar. Então, isso vai ter uma interferência direta, tanto no estabelecimento de objetivos, quanto ali no desenho do programa. Então, não adianta, por exemplo, pais super ocupados negociarem um objetivo que vai demandar deles muita disposição. Entende? E aí vai ser um momento em que a gente tem que aprender a negociar esses objetivos e dizer, olha, veja bem, provavelmente esse tipo de demanda que você está me trazendo vai exigir que vocês consigam, pelo menos X vezes ao dia, ou por tanto tempo no dia, sentar com o José, João, não lembro agora qual dos dois eu disse, José ou João, e implementar as estratégias que a gente for orientando. Vocês vão ter esse tempo de disponibilidade? Tem pais que vão dizer que mesmo trabalhando vão ter esse tempo de disponibilidade, porque eles estão, né, dispostos a tudo. Tem pai que vai pensar e vai falar, putz, eu vou ser bem sincera com você, eu não tenho essa disponibilidade. E aí a gente vai ter que tentar outro caminho, ou a gente vai ter que modificar esses objetivos, né? Então, assim, eu acho que isso é bem importante, gente, porque a gente precisa trabalhar também essas expectativas irrealistas das famílias. Por quê? Porque se a gente alimenta essas expectativas realistas da família, a gente vai estar quebrando, talvez, um vínculo de confiança importante que tem que ser construído ao longo do tempo. Famílias vão precisar criar um vínculo de confiança com vocês para elas seguirem as suas orientações, né? Então, se isso já não veio, porque às vezes pode acontecer, né? Vínculo de confiança é uma coisa muito subjetiva. Tem famílias que às vezes já confiam em você sem nem te conhecer. Às vezes porque viu um vídeo seu e falou: Meu, eu sou muito parecida com ela. Ou eu falo de um jeito semelhante a dela. Ou ela fala exatamente o que eu preciso ouvir. Ou porque alguém de muita confiança dela te indicou e ela não precisa de ouvir mais nada, né? Ela não precisa ouvir mais nada, que só o fato de alguém ter falado para ela que é de confiança dela já é suficiente. Mas vai ter gente que vai chegar lá e é desconfiado. É desconfiado por natureza. Às vezes o problema nem é com você, né? É uma pessoa que vai te testar antes de saber se ela pode confiar mesmo em você. Vai querer saber se você é realmente boa. Tem pais críticos. A gente atende, às vezes, pais. Estou dando exemplo de pais, mas vocês podem usar isso para exemplos de pacientes adultos, né? Tem pessoas que são muito críticas, né, ao confiarem na gente, né? Então, tem essas questões aí. Então, enfim, gente. Então, assim, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliar o impacto funcional da deficiência cognitiva apresentada. O impacto funcional da deficiência cognitiva apresentada é muito diferente para pessoas que estão inseridas em contextos diferentes, mesmo elas tendo o mesmo diagnóstico, às vezes a mesma extensão ali, né? Em relação a esse problema cognitivo, a mesma intensidade do problema cognitivo. Vocês vão ver que eu sempre uso nos meus cursos um exemplo que eu acho muito didático. Parece que eu me apeguei a esse exemplo, eu não consigo pensar em nenhum outro, né? Eu tenho que atualizar esse exemplo. Mas eu sempre dou o exemplo lá daquelas duas senhoras, né? Que apesar de terem, por exemplo, a mesma deficiência de memória, a mesma dificuldade de memória, uma é aposentada, vive com os filhos, a outra não, a outra precisa trabalhar, né? Tem uma banca de jornal, ela precisa desse trabalho para se sustentar. Então, a minha intervenção não vai se basear no grau da dificuldade de memória que elas têm, no resultado que deu ali na lista de palavras de rei ou na figura, né, complexa de rei. O meu trabalho vai se basear o quê? No impacto que essa deficiência tem no dia a dia delas. Né? E aí a gente começar a estabelecer uma hierarquia de prioridades, assim, em relação ao que vai ser trabalhado primeiro. Tá? E aí cabe o nosso trabalho inicial de avaliar de maneira mais minuciosa o impacto funcional dessas deficiências. Ah, Mariana, mas como que eu avalio isso? Porque o teste cognitivo não me traz isso. O teste cognitivo não avalia o impacto funcional da deficiência cognitiva. Porque tem paciente que chega lá e faz péssimo na lista de palavras de e a família não reclama um A da memória do paciente. E vai ter família lá que às vezes o paciente ele vai médio inferior. E parece que tem um efeito drástico na vida desse paciente.
Porque tudo depende do contexto em que o paciente está inserido. Não é só o percentil que vai dizer para a gente sobre o impacto desse problema. O percentil não é a medida mais importante que a gente tem, o percentil 5, percentil 25, percentil 50, 75, 100, isso não significa muita coisa para a gente, tá? Vou ser bem sincera, na reabilitação. Isso significa quase nada, tá? Por quê? Porque eu preciso investigar o contexto em que esse paciente está inserido. Se é um contexto que não demanda tanta memória dele, né? Se é um contexto em que talvez o nível de exigência em relação ao aprendizado seja mínimo, seja baixo, como é que ele vai sentir ou perceber as dificuldades de memória dele? Mas não vai, né? Então, como é que eu avalio isso? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é uma coleta de dados qualitativos e contextuais. É a entrevista. A entrevista é o principal meio de obter informações relevantes e importantes sobre o impacto funcional dessa deficiência cognitiva na vida do sujeito. Então, conversar com o paciente, com os familiares, com os professores, se for uma criança, se for possível com um adulto, com colegas de trabalho, né, com amigos próximos, tá? Para entender como que as dificuldades cognitivas se manifestam em diferentes contextos. Em casa, na escola, no trabalho. Igual, Então, deixa a porta fechada. alguns exemplos até de perguntas que vocês podem estar fazendo, né? Então, quais as atividades do dia a dia são mais desafiadoras? Como que o paciente lida com as mudanças de rotina ou com tarefas mais complexas? Então, você tem que investigar isso para entender ali, né, as necessidades e as exigências do ambiente e a interação da deficiência cognitiva com esse ambiente. A observação direta também é um meio de obter informações. E por observação direta, é observar às vezes do paciente em atividades específicas, não só nas atividades cognitivas ali, né, dos testes. Mas ver o paciente cozinhando, ver o paciente lidando com dinheiro, observar o paciente na escola, observar ele interagindo com outras crianças, né? Então é onde a gente vai observar ali, identificar alguns padrões de comportamento, dificuldades. Se o paciente diante da dificuldade, ele tem alguma estratégia de cooperação com isso, como é que ele coopera com o problema? É uma pessoa que se fecha e se afasta? É uma pessoa que, né, tenta de uma outra forma resolver esse problema? Observar ela, né, em sala de aula, se ela presta atenção na professora, se ela não consegue prestar atenção, o que distrai ela, o que nesse ambiente também, porque é legal da observação direta é isso. A gente não consegue obter só informações sobre o paciente, mas a gente também consegue obter informações sobre o ambiente, né? Então, o que tem de distrator nesse ambiente que dificulta, né, ou que facilita, né, o desempenho desse paciente? Como é que é a interação, observar esse paciente interagindo com seus pais, como é que eles brincam? Como é que eles reagem diante da dificuldade da criança? Só que não façam isso no consultório de vocês apenas, porque sabe o que eu sinto às vezes? Que os pais, eles se comportam de uma maneira diferente do habitual no nosso consultório. E às vezes não quer dizer que eles se comportam melhor ou pior. Eles simplesmente às vezes ficam se sentindo, principalmente se é um contato inicial com você, e é o contato que a gente tem agora, né, nesse início de programa, né, de planejamento do programa, eles podem não se sentir tão confortáveis em agir naturalmente, né? Então, às vezes, tanto para até pôr limites nessa criança, quanto para, às vezes, sei lá, né? Às vezes nem é o caso de impor limites, mas às vezes até é o caso de ser mais espontâneo com essa criança. Às vezes, observar eles num contexto mais natural, como dentro de casa, é mais positivo, tá? Do que na sessão de consultório, porque ali ele está se sentindo avaliado, ali ele está se sentindo pressionado, aí ele tem medo, ele não te conhece ainda, e eles têm medo, assim, né, no geral, da gente criticar as intervenções deles, e, gente, ninguém gosta de ser criticado, né, por mais que você saiba que você queira alguém que te aponte o que você está errando, no que você está falhando, é uma coisa meio estranha, né? Porque a gente também não sabe se quer ouvir ou não, né? Então, é assim que os pais vão se sentir também nesse momento inicial, né? Onde eles ainda não têm esse vínculo de confiança, tá? Nada impede vocês também de obter informações através do uso de ferramentas padronizadas. Só que aí a gente tem uma limitação. Essas ferramentas padronizadas, a gente vai ter mais opções dessas ferramentas com adultos. E é um adulto, às vezes, num contexto muito específico, né? Que é o adulto com lesão encefálica adquirida, né? Então, boa parte dessas ferramentas padronizadas foram desenvolvidas num contexto muito específico, que às vezes não é o contexto, por exemplo, para mim que trabalho mais com criança e adolescente, tenho muita dificuldade de usar ferramentas padronizadas como essas, assim, sabe? Mesmo que você use uma escala de comportamento adaptativo, tipo uma Vineland, ou pegar, né, algum subitem
né, de comportamento adaptativo das escalas, elas não são suficientes para indicar para a gente sobre o impacto funcional dessas deficiências cognitivas. A gente quer saber o impacto funcional, a gente quer saber como que essa deficiência cognitiva impede o meu paciente de participar de contextos importantes de vida. Como que essa deficiência cognitiva atrapalha a socialização desse paciente? Atrapalha seu desempenho acadêmico ou, né, dentro do contexto de trabalho? Como é que impede ele a desenvolver um hobby ou atividades de lazer, tá? Que é isso que a gente vai querer saber. E é isso que boa parte das escalas vão avaliar. Nada impede vocês de conhecerem essas escalas, buscarem, boa parte delas é de domínio público, vocês vão encontrar facilmente no Google, ali, jogando no Google, mas nada impede a gente aí de tentar fazer uma adaptação para criança. Como é um dado qualitativo, então, tipo, né, a gente pode ali usar meio que as perguntas para tentar adaptar ali para o contexto infantil, tá? Então, assim, a gente tem questionários e escalas de autoavaliação, que é avaliar o impacto percebido pelo paciente e familiares, então, questionário de impacto funcional, a RUDAS ali, que é uma escala de qualidade de vida, a escala canadense de desempenho ocupacional, são as mais amplamente usadas, assim, nesse contexto, mas lembrando que é um contexto mais específico. Geralmente eu vejo mais sendo utilizadas num paciente adulto com TCE, com AVC, né, que é o contexto mais comum ali, e é o, né, o contexto onde elas foram desenvolvidas. Mas também relatórios de terceiro, né, comparar a própria percepção do paciente ou dos pais com a de outros familiares, professores, colegas, né? Isso também é um meio aí de obter informações sobre o impacto aí percebido pelas pessoas nesse paciente, né? As professoras geralmente elas têm um comparativo, né, em relação a outras crianças e o que se esperar para aquela faixa etária, e quando a criança realmente tem um desempenho aquém ou até, né, superior ou diferente, elas vão saber nomear isso facilmente, né? A análise de dados cognitivos também é importante. Apesar de os testes, né, cognitivos eles não darem muitas informações para a gente sobre como é que o paciente gerencia essa dificuldade dele no dia a dia, é interessante a gente identificar algumas áreas aí específicas, né, para tentar entender esse cenário de forças e fraquezas cognitivas, né? Principalmente funções que, dependendo do contexto em que o paciente está inserido, dependendo da idade, elas são muito importantes. Por exemplo, memória operacional em uma criança, em fase de aprendizado, dificilmente a gente não vai avaliar, né? A atenção, as funções executivas, são funções críticas aí, né? E que têm uma interferência direta no comportamento, tá? E aí a gente vai tentar fazer esse exercício de conectar os resultados a esses desafios do dia a dia que foram trazidos, como esquecimento de compromissos, dificuldades em manter o foco, né? A correção de erros. Então, observar o paciente desempenhando tarefas cognitivas é uma oportunidade também de observar como é que ele corrige os seus próprios erros de desempenho? Como é que ele identifica e age quando ele comete um erro ou uma falha na tarefa? Isso vai indicar também para a gente se ele percebe ou não essa dificuldade, se ele não tem nenhuma consciência sobre essa dificuldade. Quanto menor a consciência do paciente sobre as suas dificuldades, maior é o impacto funcional, tá? Maior é o impacto funcional disso. Opa. E aí, né, essa vinculação cognitivo-funcional, né, que é um mapeamento dos déficits, então, relacionar as dificuldades cognitivas a esses desafios funcionais específicos, como eu disse antes. Isso envolve um exercício clínico. A gente não vai, não tem necessariamente ali, né, um manualzinho ou algo que descreva para a gente, né, o que representa certos comportamentos, né? Então, por exemplo, um problema na memória operacional pode explicar essa dificuldade que às vezes os pacientes ou os pais estão trazendo, os professores relataram, de uma criança de seguir ali as instruções da tarefa. E de toda hora tá perguntando para a professora, mas o que é para fazer mesmo? Mas o que eu tenho que fazer, né? Então, o que isso pode indicar para a gente, né? Então, quando a gente vê ali os resultados dos testes e vê que, de repente, realmente ela teve ali um desempenho aquém nas tarefas de memória operacional, isso pode estar relacionado com esse tipo de demanda, com certeza, porque a memória operacional é responsável, né, por ajudar a gente a manter esse sequenciamento, né, de ações na mente enquanto a gente as desempenha, né? Então, isso aí é importante, né? Então, vamos lá. Então, passado esse momento de obtenção de informações, a gente vai começar a desenhar o nosso programa. Então, agora eu vou apresentar essas etapas através de caso clínico para ficar bem, bem concreto ali para vocês, e isso ajudar vocês a entenderem melhor o que eu quero, né, explanar na aula de hoje. Então, o caso clínico é da Júlia, então a gente começou com a entrevista com os pais. Eu só retratei aqui coisas que são relevantes para a gente trabalhar depois, tá? Então, durante a primeira consulta, os pais de Júlia, que é uma menina de 9 anos,
relataram preocupações com sua dificuldade de atenção e a baixa capacidade dela de se manter em tarefas que exigem esforço mental prolongado ali, né, sustentado. Eles mencionaram que Júlia costuma começar suas atividades escolares, mas logo se distrai, interagindo com os colegas ou solicitando idas frequentes ao banheiro. Relataram também que ela apresenta dificuldade em lidar com frustrações e tende a abandonar as tarefas quando se sente desafiada. Na escola, a professora descreveu Júlia como uma aluna cheia de energia, mas com problemas em finalizar as tarefas. Destacou que Júlia se envolve em conversas paralelas e frequentemente é vista desenhando ou brincando com objetos na mesa enquanto a turma realiza atividades. A professora, no entanto, reconheceu que Júlia demonstra boa compreensão verbal e criatividade, mas não consegue traduzir essas habilidades em sua produção escrita ou em projetos de longo prazo. Com base nessas informações aqui, que são 2 parágrafos só. Se a gente for olhar, só tem apenas 2 parágrafos. Isso é suficiente para a gente começar a estabelecer objetivos e desenhar um programa? Não. Ao mesmo tempo, não é insuficiente. Não é suficiente por quê? Porque tem muita coisa aí. Vocês provavelmente estão identificando várias dificuldades na Júlia. Problemas de atenção, problemas de controle inibitório, né? Só que assim, gente, não é a gente que vai escolher os objetivos, não é a gente que vai delimitar, não é a gente vai delimitar esses objetivos, né? Delimitar, eu quero dizer, pôr limites no que a gente vai fazer. Mas olha só, 2 coisas aí. Não é a gente que vai saber o que é prioridade ou não trabalhar com Júlia, e não é objetivo trabalhar nem a atenção e nem controle inibitório, porque ambos são muito amplos e são metas inalcançáveis. São inalcançáveis por quê? Porque não dá para garantir, não existe nenhuma intervenção comprovada cientificamente que melhora a atenção como um todo e a gente consegue ver reflexo na funcionalidade. Ou que melhora o controle inibitório de modo geral e a gente consegue ver reflexo na funcionalidade. Não existe isso. Se fosse isso, por exemplo, no caso da Júlia, que apresenta um TDAH, TDAH teria uma cura, né? E não é esse o caso, tá? Então, por que a gente começa com a entrevista, então, com os familiares? Porque que esse é o primeiro ponto, é o primeiro passo de um processo de reabilitação. Seja em você atendendo uma criança, seja você atendendo um adulto. Primeiro passo é a entrevista com o paciente, se for um adulto, e seus familiares, e se for uma criança, com seus familiares inicialmente. Depois também é importante entrevistar a criança para ver o que ela compreende de tudo isso. Então, incluir os familiares no estabelecimento desses objetivos e na identificação da situação problema é essencial, gente, para garantir que a reabilitação seja contextualizada e eficaz. De novo, não é uma intervenção personalizada? É com a entrevista inicial que a gente vai começar a personalizar esse processo, tá? Não é com o recurso ou a estratégia que você está usando. O recurso e a estratégia que você está utilizando não é personalizado. A gente usa muita coisa que está na literatura. Vocês compram materiais meus para usar, ou de outras pessoas que eu também compro, tá? Então a gente compra coisas, a gente vai na internet buscar ideia, isso não é um problema. E não é isso que vai ser personalizado. O que vai ser personalizado é desde a delimitação dos objetivos e até como alcançar esses objetivos, mesmo que envolva o uso de estratégias que não são personalizadas, tá? Então vamos lá. Então os familiares, eles vão possuir informações valiosas porque eles convivem diariamente com esse sujeito. Eles conhecem muito bem essas pessoas. Eles sabem e vivenciam os desafios do dia a dia que essas pessoas enfrentam. E esses desafios raramente são evidentes no ambiente clínico. Quem aqui nunca atendeu, né? Acho que especial acontece com criança. Quem aqui nunca atendeu uma criança, os pais relatam, descrevem essa criança e a gente chega lá na sessão e fala: Meu, eu acho que esses pais estão viajando. Ou, não é essa criança que os pais escreveram, né? Essa criança não é a quem eles escreveram. Porque, gente, é um contexto muito estruturado. É um atendimento 1 a 1. A criança tem toda a sua atenção, né? Ela tem uma atenção totalmente individualizada. E você aí, como terapeuta, está tentando criar um vínculo com essa criança, que a gente sabe que o vínculo também é importante para a criança, né? É se engajar na terapia. Então, você não vai desafiar a criança com assuntos, temas ou atividades que são extremamente desafiadoras para ela também. Então, é um contexto muito protegido, né? É um contexto muito controlado, totalmente diferente das situações do dia a dia, né? E aí, além disso, a gente está promovendo, desde o início, essa participação ativa que é tão essencial para o programa. Os pacientes não podem acreditar que eles estão indo lá receber um tratamento.
Não é assim. Diferente de qualquer outra intervenção em saúde, a intervenção neuropsicológica não envolve receber um tratamento. O nosso papel enquanto clínico é planejar o aprendizado estruturado e não necessariamente implementar isso. Porque muitas vezes essa implementação ela tem que acontecer fora do contexto clínico, tá? Então, essa participação ativa dos familiares e dos pacientes vai permitir a gente compreender o contexto. Então, as situações problemas, elas são influenciadas por fatores externos, não só pela dificuldade cognitiva, como rotina, interações familiares, as exigências do ambiente. Então, os familiares, eles vão ajudar a identificar essas nuances. Alinhar expectativas. Então, alinhar as expectativas dos familiares com as possibilidades reais da intervenção. Então, isso vai evitar frustração, vai promover engajamento e facilitar a cooperação ao longo do processo. Também fortalecer o suporte, então, envolver os familiares, fortalece esse suporte social e emocional do paciente, que é um fator crítico, né? A adesão aí das estratégias propostas. E também promover a continuidade. Então, como os familiares convivem diretamente com o paciente, a sua colaboração na aplicação dessas estratégias em casa e no monitoramento do progresso é essencial para generalizar os ganhos da terapia. Então, se eu estou só implementando as estratégias que eu pensei só no contexto clínico e não estou delegando isso para nenhum outro contexto, meu programa vai falhar. Porque seria, assim, muito inesperado que esse paciente ele conseguisse aplicar essas estratégias fora do contexto clínico, generalizando, né, isso para outros contextos, sabendo que a situação clínica é super específica, que é uma situação super controlada. Então, às vezes, na sessão clínica, ele consegue demonstrar um bom controle emocional quando ele perde no jogo. E aí a gente fala, não, ele tá ótimo, ele perde para mim e ele fica bem, ele respira fundo, ele sabe lidar com isso. Mas na sala de aula tem um amiguinho que começa a dizer para ele: vai perder, você não ganha, você é burro. Tem outras 20 crianças olhando o desempenho dele. Foi um dia estressante, que ele está sobrecarregado, porque teve um monte de coisa, um monte de atividade, barulho em sala, cheiro. E aí, teve um dia inteiro de aula. Não é a mesma situação. É lá que ele tem que demonstrar controle emocional, não no contexto clínico. E aí, a gente precisa dessas pessoas que interagem diretamente com a criança nas situações problemáticas dela para implementarem o programa. Senão, a terapia não vai ter sucesso, tá? Então, vamos lá. Então, vamos ver algumas características e dinâmica familiar da Júlia. Então, Júlia, ela é descrita como extrovertida e comunicativa, mas também sensível às críticas. Seus pais mencionaram que ela se frustra facilmente, chorando ou reagindo com birras quando não consegue realizar algo. Na dinâmica familiar, os pais relatam dificuldades em impor rotinas consistentes, devido às suas demandas de trabalho, o que faz com que Júlia frequentemente adie tarefas de casa ou ignore combinações estabelecidas. Então, olha só a interação aí direta do ambiente com as dificuldades de Júlia. Júlia, por natureza, já é uma criança com dificuldades de persistência por conta do seu fraco funcionamento executivo. Aí a Júlia, ela está num ambiente em que os pais não têm tempo de implementar uma rotina consistente. Qual é a chance de dar certo? Nenhuma, né? Seria diferente se a Júlia estivesse num ambiente onde os pais conseguissem aplicar rotinas consistentes e todos os dias tivesse um horário estabelecido para as tarefas de casa, ela tivesse suporte para a realização dessas tarefas de casa direta, aumenta muito a chance de sucesso. Não é garantia de que os problemas não vão acontecer, mas aumenta muito a chance de isso nem ser uma queixa na terapia. Então, por isso que eu falo, gente, o contexto, ele é grande parte, né, do nosso mapeamento ali, né, de informações para a gente pensar nos objetivos, tá? Apesar disso, a família ela é muito afetuosa e está disposta a colaborar com as estratégias sugeridas. Ótimo, né? Perfeito isso. Quando a gente tem uma família também que consegue responder e atender a boa parte das necessidades emocionais básicas e emocionais, porque as questões emocionais aqui também têm um peso importante no programa, básicas dessa criança, a gente isso também facilita. Isso facilita por quê? Porque uma criança que não tem emoções, suas necessidades emocionais básicas não atendidas, ela vai ter problemas de comportamento, né? Ela vai ter muitos problemas de comportamento que amplificam ou intensificam as questões na reabilitação neuropsicológica. E às vezes vocês vão se pegar pensando em estratégias ou dando orientações mais para manejar comportamento do que necessariamente
preocupados ali ou conseguindo intervir diretamente, às vezes na origem de outros comportamentos que não dependeriam tanto do ambiente, né? Então a gente vai ver que isso é, às vezes, um desafio, né? Então vamos lá, vamos entender por que que então entender as características da dinâmica familiar? Por que que isso é importante? É óbvio, né? Mas eu preciso falar. Então as interações familiares, elas moldam o comportamento. Elas moldam a motivação e elas vão interferir no progresso terapêutico. Então, essa compreensão vai permitir que a gente, enquanto profissional, desenvolva intervenções mais realistas, sustentáveis, intervenções que vão conseguir ser implementadas ao longo do tempo, não aquela intervenção ideal que vai ser implementada quando está todo mundo empolgado, tipo, todo mundo motivado porque está começando uma terapia nova, porque está começando um trabalho novo, então é fácil ter empolgação e motivação, né, nesse momento inicial. E o que é muito comum na reabilitação neuropsicológica é essa motivação diminua ao longo do tempo. Que a gente já não veja as pessoas tão empolgadas assim. Os pais, né, já começam com outras prioridades ao longo da rotina e acabam deixando de lado algumas questões, né, que precisam ser aplicadas ou feitas. Então, a gente vai ver que a gente precisa criar programas realistas para que isso não aconteça, para que isso seja realmente sustentável ao longo do tempo. E alinhados também com o contexto diário do paciente, tá? Então, para isso, a gente precisa, primeiro, ajustar os objetivos da realidade familiar. Então, a dinâmica familiar ela vai revelar tanto limitações quanto potencialidades no ambiente do paciente. Não adianta eu exigir desses pais que trabalham pra caramba, trabalham o dia inteiro e ainda têm demandas à noite, que não são só com as crianças, de que eles têm que ter, ó, gente, então vamos lá. O primeiro passo é a gente ter uma rotina consistente, uma rotina, eu quero todos os dias num horário para vocês fazerem tarefa com a Júlia. Esse seria o mundo ideal? A gente não está errado em pensar isso. Só que a gente está errado em acreditar que essa família, vivendo no contexto em que eles vivem, vão conseguir seguir isso. Isso só vai gerar frustração, né? Então, isso a gente tem que tomar um cuidado. Também, se a família não possui uma rotina estruturada, um objetivo como realizar a tarefa de casa no mesmo horário todos os dias, é aquilo que eu falei, né? Acabei de falar. Pode ser irreal, sem antes trabalhar a organização familiar. Isso leva um tempo. Mudanças levam um tempo, né? Então, em famílias com muitos conflitos, metas também que exijam colaboração intensiva podem precisar ser ajustadas para evitar resistência. Também identificar barreiras e facilitadores. Então, ao compreender essa dinâmica, é possível prever e contornar alguns desafios que poderiam comprometer os resultados da intervenção. Então, por exemplo, uma família que demonstra superproteção, ela pode inibir a autonomia do paciente. Então, nesse caso, o objetivo inicial poderia incluir a capacitação dos familiares para permitir mais independência. É isso que eu estou falando. Primeiro, a gente vai descascando a laranja até poder chegar ali no miolo, né? Um facilitador. Então, famílias com boa comunicação e engajamento podem ser instruídas a reforçar comportamentos positivos e apoiar estratégias de autorregulação. Então, a gente vai identificando, né, o que essa família tem de melhor que pode contribuir para o programa e o que elas têm de dificuldade que pode interferir também no desempenho do paciente. Também promover a generalização das estratégias. Então, a colaborar com a família, a gente garante que os ganhos terapêuticos se traduzam em mudanças, né, na vida cotidiana. Então, se o paciente, por exemplo, aprende estratégias metacognitivas para a organização da tarefa, a família pode reforçar o uso dessas ferramentas em casa, como criar lembretes visuais para ajudar na execução, por exemplo. Alinhar expectativas para prevenir frustrações. Então, entender como que a família percebe o progresso do paciente vai ajudar a gente a alinhar expectativas e evitar desentendimentos. Então, a família ela pode esperar uma recuperação completa em curto prazo, enquanto o processo exige tempo e avanço gradual. Então, esclarecer essas expectativas evita uma desmotivação, evita essa falta de vinculação, essa falta de vinculação no sentido de confiança mesmo, né? Essa falta de confiança aí com o seu trabalho, porque daí, se você não está entregando esses resultados em curto período de tempo, quando na verdade levaria muito tempo, o que que a família vai começar a pensar? Que você aqui é ruim, que você que é um profissional incompetente, ela vai duvidar da sua capacidade. E às vezes o problema não está na capacidade, né, do terapeuta. E sim, né, nessa omissão, negligência, às vezes, que a gente teve no começo do programa, de não alinhar essas expectativas, já prevenindo essas possíveis frustrações, tá? E às vezes até o problema nem vira para você, às vezes vai ser para o paciente. Às vezes o pai, a família ali te adora, fala, não, mas ela é muito boa, o problema é o paciente, ele não é engajado, eu já desisti de investir nele porque ele não dá retorno, né? Sei lá, né? Algo assim. Vamos lá, o contexto escolar, então, de Júlia.
Então, na escola, foi percebido que os fatores que favorecem o desenvolvimento de Júlia incluem professores atentos e interessados em fornecer um suporte adicional para a Júlia. Então, todos os professores no qual, né, eu pude conversar, eles querem realmente ajudar a Júlia, porque eles percebem ela como uma criança com potencial e que tem essas pequenas coisas que interferem demais nesse potencial, mas como ela é uma criança afetiva, querida, ela cativa muito, né, essa empatia dos professores. Uma disponibilidade de recursos visuais, como gráficos, materiais ilustrados, que ajudam a captar, né, a atenção da Júlia. Por outro lado, tinham fatores que dificultavam, que era uma sala de aula muito grande e muito ruidosa, o que exacerba a distração de Júlia, né? Longas atividades, sem intervalos, ou tarefas muito fragmentadas, dificultando aí a sustentação da atenção de Júlia, tá? E aí vamos lá, por que entender então o contexto escolar? Então, a escola, gente, é um ambiente onde as habilidades cognitivas, sociais e emocionais são constantemente desafiadas. A escola é o lugar que a criança tem que ser organizada. A escola é o lugar que a criança tem que ser persistente e resiliente. A escola é o lugar com interações sociais desafiadoras, tá? Então, a gente vai ver que esse ambiente, muitas vezes, é importante para quem atende criança. Vocês podem adaptar isso para quem atende adulto ao contexto de trabalho. Se fosse um adulto, eu estaria interessada também em entender como que é esse contexto de trabalho. Quais são os facilitadores e quais são os dificultadores aí nesse contexto, tá? Então, tornando-se aí um cenário crítico para observar dificuldades, propor intervenções e medir também o impacto funcional, tá? Então, a gente vai ter, primeiro, é um ambiente onde a gente vai tentar identificar situações, problemas. Então, o contexto escolar, ele oferece informações valiosas sobre os desafios enfrentados pelo paciente em situações naturais ali de aprendizado e interação social. Vocês vão ver assim, por que eu estou falando tanto em situações problemas? Porque não há programa de reabilitação que não comece identificando situações problemas. O objetivo, ele está diretamente relacionado à situação problemática. Só que às vezes é aquilo que eu vou falar, né, mais para frente. A gente identifica várias situações problemas, a gente vai ter que escolher um ponto de partida. Sempre escolher um ponto de partida. Se é um problema que acontece em vários contextos ou em muitas situações, escolha uma situação para começar, tá? Não tem como. Nosso trabalho é limitado e quanto mais limitado for, melhor. Porque daí a gente consegue medir o impacto, a evolução do paciente naquele aspecto, tá? Então, um exemplo aqui, né? Então, uma criança que se distrai em sala de aula, ela pode apresentar dificuldades com as funções executivas, como memória de trabalho ou controle inibitório. Então, isso permite com que a gente foque nos objetivos que envolvam aí, ou que estejam relacionados à melhora da atenção sustentada. Gente, eu já vou falar disso. O objetivo não é a melhora da atenção sustentada, tá? Eu tô falando de modo geral, que pode estar relacionado à melhora da atenção sustentada. Ou no uso de estratégias compensatórias ali, específicas para a sala de aula. Também ajustes dos objetivos à realidade escolar. Então, cada escola possui suas próprias rotinas, as suas próprias expectativas acadêmicas. Tem escolas que são mais conteudistas, tem escolas que são menos conteudistas, tem escolas que prezam mais pela autonomia do que pelo conteúdo acadêmico, tem escola que não incentiva tanto a autonomia. Então, cada escola funciona de um jeito, né? E tem dinâmicas sociais muito diferentes. Às vezes tem valores diferentes, tem, né, tem escolas que são mais tradicionais, tem escolas que são menos tradicionais. Então, isso varia muito, né? Então, alinhar os objetivos também à realidade escolar vai garantir que as intervenções também sejam práticas e aplicáveis. Então, vamos supor, se é uma escola muito grande, de uma rede muito grande, onde qualquer mudança de comportamento nas intervenções do dia a dia, elas dependem dessa hierarquia, dificilmente você vai conseguir implementar ali intervenções nesse contexto. Porque é uma escola que supostamente ela não vai te dizer isso, mas supostamente é uma escola que não vai fazer uma intervenção clínica. Ela simplesmente segue ali, né, os padrões ou os procedimentos que vêm aí, né, de hierarquias acima da própria professora, né? Então, a gente sabe das dificuldades que quanto maior a escola, maior é a dificuldade, né, em implementar. Então, levar isso em conta é importante, né? Então, por exemplo, uma escola com salas de aulas grandes e movimentadas pode exigir objetivos relacionados ao treinamento de habilidades de autorregulação para lidar com ambientes mais ruidosos. Por outro lado, uma escola com maior flexibilidade pode permitir adaptações individuais, né? Como checklists, temporizadores visuais, também uma facilitação da colaboração escolar, né? Então, compreender o contexto escolar vai ajudar a envolver professores e outros profissionais no processo de reabilitação. Lembra que eu falei, né?
a reabilitação ela é dependente do contexto. A implementação não pode acontecer só no contexto clínico. Não deve acontecer só no contexto clínico. Muitas vezes a implementação ela se inicia dentro de um contexto clínico, mas ela tem que acontecer aonde o problema acontece. E quem vai implementar isso? É quem convive com essa criança aonde o problema acontece. Então, se é um problema que ocorre na escola, provavelmente o professor é uma figura-chave importante aí na implementação desse programa, né? Então, isso pode facilitar adaptações e também o monitoramento do progresso. Então, se o objetivo inclui aí aumentar a participação em atividades de grupo, então o professor ele pode criar oportunidades estruturadas, como atribuir papéis específicos à criança durante atividades colaborativas. Também a generalização das estratégias terapêuticas. Então, intervenções eficazes, elas devem ser aplicadas em diferentes contextos para garantir a generalização, que é o que eu estou falando o tempo todo aqui, né? Evitem a super especificidade aí, né, das condições de treinamento. Evitem se manter ali presas ao contexto clínico. Se o problema acontece na escola, temos que levar a intervenção para a escola, né? Então, a escola, como um ambiente natural e frequente para a criança, é ideal para consolidar as habilidades aprendidas, né? Então, por exemplo, estratégias metacognitivas ensinadas na sessão de terapia, como a autoverbalização ou a autochecagem, podem ser usadas em tarefas escolares, como ao escrever redação, resolver problemas matemáticos, também para monitoramento do impacto funcional de novo, né? Então, a escola ela pode fornecer um cenário dinâmico para avaliar o impacto funcional desses objetivos estabelecidos. De que maneira a gente está alcançando os resultados desejados, né? Com o desenho dessa intervenção. Então, professores ou outros profissionais ali da escola podem relatar mudanças ali, né? No comportamento, na participação, no desempenho acadêmico, no relacionamento social com os colegas. Então, por exemplo, após introduzir uma estratégia de checklist para a organização das tarefas, a professora ela pode avaliar ali se a criança realmente está conseguindo finalizar as atividades com uma maior independência. E aí vamos lá para o caso de Júlia de novo e para os resultados da avaliação neuropsicológica. Então, a avaliação mostrou que Júlia, ela apresenta forças cognitivas como habilidades verbais superiores e uma boa capacidade de raciocínio lógico quando mediado verbalmente. Tem dificuldades, como problemas significativos em funções executivas, como planejamento, controle inibitório e memória operacional. Então, testes como o FDT, o teste de trilhas, o Torre de Londres e tarefas de memória de trabalho revelaram dificuldades na sustentação da atenção e na organização das tarefas. E também nos aspectos emocionais, a gente vê sinais de ansiedade leve, evidenciados em tarefas mais complexas, e Júlia também demonstrou uma tendência à impulsividade e à busca de prazeres imediatos. Então, vamos lá entender por que essa... até não coloquei porque eu já falei lá na frente, né? Então, essa etapa é importante para a gente tentar entender não só esse cenário de forças e fraquezas cognitivas, e também como que a gente pode captar essas forças cognitivas dentro de um programa de terapia, por exemplo. Se a Júlia é uma criança que tem habilidades verbais superiores, mas tem uma pobreza aí, né, na capacidade de monitoramento das suas ações, principalmente na execução de atividades complexas, isso quer dizer o quê? Que uma estratégia metacognitiva que envolva a autoverbalização pode ser interessante para a Júlia, tá? Então, isso já indica aí para a gente de que modo essas forças podem ajudar a Júlia a lidar com os desafios, né, das suas fraquezas. E também naquela vinculação lá que a gente falou, né, cognitiva, comportamental e funcional, né? De que modo ali as queixas, elas estão vinculadas aí às dificuldades cognitivas da Júlia. Agora é a parte importante. A gente chegou até aqui, a gente coletou tudo isso de informação para definir o objetivo e também algumas características do desenho da intervenção. Então, às vezes, a gente tem muita pressa em estabelecer objetivo, a gente faz isso de maneira muito prematura e estabelece objetivos muito gerais. Aqui, gente, essa etapa é fundamental. Por quê? Porque se você não conseguir delimitar bem esses objetivos, você vai ter dificuldade em fazer o desenho do programa, o que é que você vai alcançar, de que maneira você vai fazer isso, como avaliar a eficácia das suas intervenções. Então, definir esse objetivo é essencial. Nem que ao longo do tempo novos objetivos surjam, a gente vai modificando esses objetivos, isso não é um problema. Mas definir esse objetivo inicial é super importante e a gente tem que fazer isso o quê? Obedecendo alguns critérios, tá? E eu provavelmente vou falar disso daqui a pouco. Então, o objetivo com Júlia envolvia auxiliar a Júlia a melhorar a sua capacidade de iniciar e sustentar tarefas acadêmicas por meio de estratégias metacognitivas e adaptações no ambiente escolar.
Podem escrever assim? Pode. Mas depois vocês vão fazer uma tarefa importante. Eu prefiro, para mim, funciona melhor. Eu não consigo descrever já um prazo ou algo para mensurar. Eu consigo fazer isso num segundo momento. É o meu jeito de trabalhar, entendeu? Mas vocês vão ter que ver que vocês vão ter que chegar nesse segundo momento aqui. Então, primeira coisa, eu tenho a situação problema da Júlia, que é o quê? Ela não termina as tarefas. Ela não termina as tarefas que ela começa, tá? Então, o objetivo foi definido com base nessa situação problemática, que foi considerada uma prioridade para pais e professores. Isso é o que mais atrapalha a vida da Júlia. Isso é o que mais impacta a nossa dinâmica. Então, o objetivo envolvia essa situação problemática, que era auxiliar, então, Júlia, a melhorar sua capacidade de iniciar e sustentar tarefas acadêmicas, usando estratégias metacognitivas e adaptações no ambiente escolar. Vocês estão percebendo aí que tem algumas características importantes na descrição desse objetivo? Não só o que eu quero alcançar com a Júlia, mas de que forma eu vou alcançar isso com a Júlia. Então, isso é importante de constar no objetivo. Só que também é importante vocês terem um prazo razoável para vocês mensurarem o alcance. Então, a gente pode ter uma discussão com a família e com os pacientes sobre, mas em quanto tempo vocês acham que seria interessante, ou quanto tempo é possível a gente conquistar isso? E aí a gente pode chegar num tempo razoável, mas isso não quer dizer que a gente é capaz de prever, Mariana, mas em 8 semanas, e se eu não conseguir alcançar esse objetivo? Tá tudo bem, em 8 semanas pelo menos, a gente vai ter condições de avaliar se isso, ao longo do tempo, diminuiu esse problema, né, de comportamento ao longo do tempo, diminuiu de intensidade, diminuiu em frequência. Se não diminuiu, se aumentou, né? Se piorou, por que que piorou? O que está, né, acontecendo aí nesse contexto ou nesse ambiente que fez com que a gente não conseguisse evoluir ao longo desse tempo? Então, dentro de 8 semanas, Júlia será capaz de iniciar e sustentar tarefas acadêmicas durante 15 minutos consecutivos. Nunca é do tudo ou nada. Eu não posso esperar que a Júlia vá começar a sustentar a sua atenção em tarefas por meia hora, 40 minutos, de uma vez. Nunca as mudanças são do tudo ou nada, entendeu? Então, vocês precisam aí estabelecer algo que ajude vocês a mensurarem. E olha só como isso é importante, olha como fica fácil de avaliar o programa depois. Poxa, hoje, o meu ponto A, né, tem uma palavra para isso que eu quero usar, que é o meu momento, né, pré-intervenção é de que a Júlia não fica nem 5 minutos numa tarefa, sustentando a atenção. Isso é o. Ai, me fugiu a palavra aqui, ó. Ai. Mas esse é o nosso momento pré-inicial aí, né? E conseguir 15 minutos já é uma grande vitória, entende? Talvez a Júlia nunca vai ser aquela menina super atenta, mas se ela conseguir sair de 5 minutos para 15, isso já é. Nossa, isso já traz um grande avanço. Isso já vai amenizar muitas das dificuldades, até de aprendizado que a Júlia possa ter, né? Então, consecutivos, utilizando um checklist de atividades e um temporizador visual para organizar e monitorar o seu progresso, com redução das interrupções de 5 para no máximo 2 interrupções por atividade. Eu fui bem detalhista aqui nessa descrição, porque eu quis trazer isso como exemplo para vocês, né? Então, eu quis trazer um bom exemplo para vocês, tá? Mas, assim, não tenham medo de colocar limites, tá? Nesse objetivo. Lógico, desde que eles sejam realistas, né? Não adianta eu falar assim, em 2 semanas a gente já vai conseguir que a Júlia fique atenta em 15 minutos. Meu Deus, não, né? Eu preciso de pelo menos umas 8 sessões, até a Júlia entender o que que é a atenção sustentada, o que que ela vai ganhar, o que que pode ter de positivo, ela conseguindo melhorar essa habilidade ao longo do tempo. Nossa, já vai algumas sessões iniciais ali, né? Então, a gente precisa de um tempo razoável para isso, tá? Então, sempre pensem nisso, é algo realista e razoável, mas algo mensurável. Isso precisa constar no objetivo de vocês, tá bom? Então, para isso, a gente vai ter que obedecer algumas características, que é essa característica SMART de objetivo. Esse SMART ele é usado não só no contexto da reabilitação, mas também é usado no contexto corporativo, por exemplo, tá? E o que que é essa sigla, né? O que que ela especifica para a gente? O que ela traz de ideia para a gente, né? Quando a gente está delimitando os objetivos. S de SMART quer dizer, lógico, né, que é em inglês, mas aqui em português, né? Quer dizer que os objetivos eles são específicos. O que que isso quer dizer? Aqui no caso da Júlia, focado em iniciar e sustentar tarefas acadêmicas, utilizando ferramentas específicas como checklist e temporizador visual. Então, o objetivo nosso ele é específico. Não adianta vocês quererem atingir várias coisas ao mesmo tempo. Ou deixarem ele amplo.
Tipo, vou melhorar a atenção da Júlia. Amplo, não é específico. Tá errado, né? Não tá de acordo com essas características SMART que vão ajudar vocês a evoluírem, né, na terapia e no programa, tá? O M é de mensurável. Então, eu preciso ter um critério de mensuração. Então, duração das tarefas é um critério de mensuração, 15 minutos consecutivos. Redução da interrupção é algo mensurável, máximo duas por atividade. Tentem observar o que é mensurável na descrição desse objetivo. Isso é importante, porque é isso que vai ajudar a gente a ir avaliando. Bom, vamos lá. Passado 3 semanas de programa, quantos minutos a Júlia está conseguindo ficar de maneira consecutiva numa mesma tarefa? Quantas interrupções ela está trazendo, né, para a atividade? Quantas vezes, né, ela interrompe a atividade, desculpa. Então, tenham aí esse critério mensurável. Atingível. Então, as ferramentas propostas ali para a Júlia são adequadas às necessidades da Júlia. Usar um checklist vai ajudar ela com a organização, vai ajudar ela a se manter persistente na tarefa, porque daí ela sabe onde é que ela está, o que ela ainda tem para fazer. O temporizador visual vai ajudar ela a ter mais noção de tempo, para saber quanto tempo ela está levando na tarefa, para ela também ir se monitorando, vendo, poxa, eu já estou cansada, não quero mais fazer, já deu para mim. Nossa, mas só passou 2 minutos. Nossa, pouco, né? Eu tenho que conseguir ficar 15 minutos. Então, tem que tentar mais um pouco, né? Então, as ferramentas, elas são ajustadas às necessidades de Júlia. E o tempo, né, de sustentação foi ajustado de forma progressiva e realista, que é aquilo que eu falei. Não adianta eu esperar que a Júlia fique meia hora, 40 minutos, atenta a uma mesma atividade. Isso não vai ser atingível. Ou, eu não quero mais que a Júlia tenha nenhuma interrupção durante a atividade. Então, eu quero que ela comece e termine a atividade sem interrupções. Para uma criança que interrompe um monte, que se distrai com qualquer coisa, difícil, né? Inatingível, tá? Relevante. Então, tem que contribuir diretamente para melhorar a funcionalidade acadêmica de Júlia e a sua integração escolar. Tem que impactar um contexto de vida importante. A gente vai se preocupar muito. Quando eu falo também para mensurar o programa, gente, eu não quero só que vocês mensurem em termos de, ela aumentou o tempo que ela consegue ficar de maneira consecutiva atenta na atividade, ou ela diminuiu, né, reduziu as interrupções numa mesma atividade. O que eu quero dizer aqui também é que muitas vezes a gente vai medir os níveis de participação dessa criança, assim, tipo, ela tá conseguindo, né? Às vezes até essa medida vem através de relato, assim, né? Tipo, a professora fala, nossa, a Júlia tá mais participativa em sala, ela tá fazendo mais perguntas. Tipo, isso mostra pra gente, né, que a Júlia realmente tá demonstrando aí ganhos, né, importantes na vida dela, né? Então, isso que a gente vai trabalhar com a Júlia é relevante por quê? Porque isso vai aumentar a sua capacidade de aprender. Isso vai aumentar a sua capacidade de participar mais ativamente desse contexto de aprendizado. Então, ele é super relevante para a idade da Júlia, né? E temporal, que é um prazo definido, mesmo que eu não seja capaz de prever, né, em quanto tempo eu vou alcançar isso, mas eu preciso colocar um limite de tempo, né? E aqui a gente definiu um prazo de 8 semanas para tentar alcançar esse objetivo, que às vezes não é tudo que a gente quer, às vezes é o início, né? Uma meta aí, uma primeira meta. Talvez depois a segunda meta envolva ela ficar um pouco mais de tempo, 25 minutos, pode até ser, ou que ela tenha menos interrupções ainda, pode até ser, né? Ou não, ou deu isso, tá bom, não tá mais atrapalhando a vida de ninguém, tá super funcional, mesmo ela interrompendo 2 vezes, tá ok. 15 minutos é o tempo suficiente aqui, né, pro contexto em que ela tá inserida, tá ok. Então vamos ver, tem mais alguma coisa para trabalhar? Vamos trabalhar outra coisa então, tá? Nisso, a gente pode ter alguns objetivos específicos, tá? Dentro desse objetivo, que já parece muito específico e bem descrito, a gente pode ter alguns objetivos específicos. Por exemplo, na semana 1 e 2, a gente pode estar tentando introduzir o checklist de atividades e o temporizador visual. Então, treinar essas estratégias compensatórias em tarefas curtas, que levam 5 a 7 minutinhos, com supervisão, só para ela conhecer a ferramenta, se familiarizar com a ferramenta. Na semana 3 e 4, a gente pode aumentar gradualmente o tempo para 10 minutos, com reforço positivo, autorreflexão usando um diário de progresso. Sempre tentem deixar o progresso, principalmente para a criança, de maneira explícita. Isso vai aumentar a motivação dela, sabe? Nem que seja um gráfico de barras. Olha, Julia, hoje a gente conseguiu ficar, olha, a gente não teve nenhuma interrupção na tarefa. Vai ter amanhã, às vezes pode ser que tenha 5, né? A gente vai fazendo uma média, né? Mas é legal ela conseguir acompanhar o seu progresso, tá? Na semana 5 e 6, a gente já pode exigir que ela sustente tarefas por 12 minutos.
identificando ali obstáculos e praticando autorregulação, pausas planejadas. Na semana 7 e 8, atingiu os 15 minutos consecutivos, com no máximo 2 interrupções, consolidando ali o uso do checklist e do temporizador de forma independente. Ela já não precisa mais de supervisão para fazer uso dessas ferramentas, por exemplo, tá? Então, a gente pode transformar essas metas em coisas mais específicas, para quê? Para que ela vá aos pouquinhos, né, conquistando esse objetivo principal. E para isso, primeiro, ela precisa, às vezes, ter até, como eu disse, esse momento inicial de familiarização com as estratégias, tá? Então, assim, quando a gente está pensando na aplicação dessas estratégias, tenta oferecer primeiro treinos curtos e supervisionados. Usar reforçador visual e positivo e um feedback sempre mais imediato. E qualquer ajuste no ambiente escolar também pode ajudar, né? Uma redução de distratores, às vezes ela pode, sei lá, né, colocar algum abafador de ruído, tá? Então, o que a gente espera aqui é que, Júlia, use ferramentas de forma autônoma, reduzindo ali as interrupções, né? De 5 para no máximo 2 ali por tarefa. Então, vamos lá. Então, o objetivo principal da Júlia foi melhorar a capacidade da Júlia, né, de iniciar e sustentar as tarefas. Então, existiam aí alguns passos específicos para isso, né? Então, o diagnóstico e a avaliação, que é primeiro entender e compreender esses padrões de comportamento de Júlia e como que suas dificuldades cognitivas impactaram na sua rotina. E estabelecer algumas metas, como focar em objetivos ali realistas e mensuráveis, como reduzir interrupções e aumentar a independência em atividades escolares. E aí envolve o planejamento de estratégias, né? Que podem ser as estratégias metacognitivas, que é ensinar a Júlia a monitorar seus próprios comportamentos através de autoverbalizações. Então, checa a tarefa, presta atenção. O plano C, então, que é um plano de visualização mental. Então, por exemplo, a Júlia pode pensar, né? Olha, então, se eu começar a fazer a minha tarefa e eu lembrar, ou eu pensar que eu tenho coisas que eu gostaria de comentar com alguém nesse momento, então eu vou anotar uma palavra-chave num cantinho aqui da folha, para depois, assim que eu terminar minha tarefa, eu falar com essa pessoa. Por que que o plano C, então, funciona? Porque ele ativa uma crítica mental importante, né? De que o que é que eu quero fazer, o que é que eu quero alcançar, né? Ele relembra a Júlia do objetivo e relembra não, ajuda ela a pensar o que que ela pode fazer nesse momento quando o distrator aparece, né? Então ele relaciona a crítica ao objetivo principal ou aquilo que ela quer alcançar, tá? As estratégias cognitivas, como realizar exercícios específicos para as funções executivas, como jogos de atenção e memória. Jogos, querendo ou não, gente, eles ensinam a criança sobre um conceito importante que é o que é a atenção. Como ela funciona. Ela precisa entender que a atenção, por exemplo, exige um esforço intencional. Que a atenção não é simplesmente, porque eu estou aqui, eu estou prestando atenção e estou ligado em tudo que está acontecendo. Não. Eu estou percebendo os estímulos, e perceber os estímulos é diferente de estar atento a esses estímulos. A atenção exige um esforço intencional para que eu amplifique essa informação que, de certa forma, pode estar sendo percebida, né? Eu preciso amplificar essa informação e dar importância para ela. Porque, supostamente, né, eu considero ela mais importante do que qualquer outra informação. Que essa informação é mais relevante do que qualquer outra. Por isso também exige um senso de prioridade, né? E uma capacidade de, né, tomar decisões ali sobre no que é importante focar ou não, né? Então não deixa de envolver diretamente as ações executivas. Então os jogos eles ensinam esse conceito abstrato, eles tornam, na verdade, esse conceito abstrato em algo mais prático, né? Em algo mais visível. E também as estratégias ambientais, né? Então, reduzir distrações no ambiente escolar, introduzir checklists e temporizadores visuais, às vezes transformar tarefas longas em tarefas, né, mais fáceis de manejar, tá? No caso da Júlia, a gente não optou por isso, por quê? Porque academicamente a Júlia daria conta. Daria conta de um currículo regular, daria conta de um conteúdo regular, tá? O que a Júlia precisava é realmente aprender estratégias para lidar com os desafios. E incorporação da família, né, gente? Então, treinamento ali dos pais para implementarem rotinas consistentes e usarem ali reforços positivos com a Júlia. Então, alguns passos aí dessa intervenção, né? Então, pegando aí um pouco das adaptações escolares. Então, algumas adaptações ambientais que foram feitas, isso é muito importante, né, na reabilitação. Isso é uma etapa necessária da reabilitação, por quê?
Porque, na maioria das vezes, o ambiente, ele tem exigências que são incompatíveis ao funcionamento cognitivo do cliente. E mesmo que ele use estratégias para ajudar eles a administrarem as suas dificuldades, ainda assim pode ser que essas exigências se sobreponham aí, né, ao que o cliente consegue realmente realizar. E isso gera frustração, isso mexe com o senso de identidade, isso faz com que o cliente coopere menos, né, até com o próprio processo, né, de melhora. Então, as adaptações do ambiente, elas tentam o quê? Reduzir essas demandas para que ele seja mais compatível àquilo que o cliente consegue realizar, mesmo que ele utilize ali estratégias e ferramentas para melhorar o seu desempenho, tá? Então, algumas adaptações ambientais, né? O posicionamento estratégico. Então, Júlia foi posicionada ali em uma mesa próxima à professora, garantindo maior supervisão e acesso a intervenções rápidas para redirecionamento, caso ela se distraia e se desorganize. E o fato dela estar mais próxima da professora fez com que também ela se monitorasse mais, né? É só lembrar da gente quando a gente estava na escola, né? Bastava o olhar do professor ali, a gente já nem sabia o que estava acontecendo, mas a gente já ficava meio duro, assim, né? Já ficava mais atento, né? Redução de estímulos, então a área de trabalho foi organizada para minimizar distrações visuais e auditivas, com poucos objetos na mesa e um ambiente mais tranquilo. Uso de elementos visuais, então recursos como painéis com horários e sinalizações visuais claras ajudavam a Júlia a se orientar e entender o que esperar, né, durante o dia. E espaços de regulação emocional. Então foi criado um cantinho da calma ali para a Júlia, com materiais sensoriais como almofadas, brinquedos calmantes, para que ela possa se autorregular caso ela se sinta sobrecarregada com a quantidade de estímulo, tá? Algumas adaptações de tarefa foram feitas, apesar de não haver adaptação de currículo, né? Então, alguma fragmentação maior das atividades. Então, as tarefas são divididas em etapas menores e sequenciais, facilitando a compreensão e a execução por parte da Júlia. Um checklist para acompanhamento, né, dessas etapas. Então, foi introduzido um checklist com passos claros, onde ela podia marcar o que já foi concluído, provendo também maior senso de realização, né? Aquela sensação do tipo, ah, já fiz isso. Ufa, já foi metade e também organização, a flexibilidade nos métodos de resposta. Então, Júlia tinha a opção de usar diferentes formas para ela demonstrar o que ela aprendeu, como desenhos, apresentações orais, uso de recursos tecnológicos, em vez de apenas escrita. E também apoio visual e tátil. Então, uso de materiais concretos e visuais, como cartões com palavras, mapas mentais, desenhos, para auxiliar ela na execução de tarefas mais complexas, tá? Alguma dúvida aqui, gente, até agora? Tudo bem? E também envolveu uma adaptação na interação com os adultos, na forma com que os adultos respondiam, né, à Júlia. Então, aí foi feita a questão, né, da orientação positiva. Então, a professora, ela utilizava frases claras e positivas, evitando ali ordens genéricas como, ah, se comporta, presta atenção. Em vez disso, ela dizia algo como, ó, agora é hora de olhar para o livro e escrever a resposta. Aí um redirecionamento, às vezes, imediato. Então, a Júlia recebia um redirecionamento rápido e respeitoso, sempre que necessário, com toques leves na mesa, ou chamando o seu nome de forma discreta para ela retomar a atenção. Feedbacks frequentes, então o reforço positivo era oferecido regularmente, com elogios específicos. Não basta aquele elogio do tipo, nossa, você se comportou muito bem hoje, nossa, como você foi atenta. Isso não é muito específico, não descreve bem para a Júlia o que ela fez de fato que mereceu elogio, né? Então, olha, você organizou as ideias muito bem nessa atividade. Para aumentar essa motivação e autorregulação. A mediação, né, no planejamento. Então, o adulto ajuda a Júlia a organizar as tarefas antes dela iniciar, revisando o checklist, ajustando os passos conforme necessário, interações com empatia. Então, a equipe busca compreender as dificuldades da Júlia, ouvindo as queixas dela, ajustando as expectativas de acordo com o dia que ela está. Se é um dia que ela está vendo que ela chegou para a escola mais agitada, né, mais desregulada, porque, tipo, sei lá, acordou tarde, os pais estavam apressados, aí ela já, né, sabe aquele dia que você começa errado? Crianças também têm isso, né? Então vai ser um dia que a gente vai ajustar as expectativas. Talvez seja um dia que a gente não vai focar tanto no alcance das metas, tá? E olha só, gente, e essas adaptações, elas são partes importantes do programa, tá? De intervenção. Nem tudo que a gente faz é uma intervenção direta na pessoa e focada na pessoa. Intervenções focadas no ambiente são essenciais também, tá? Aí, quando a gente está falando das estratégias metacognitivas, esse é um exemplo de intervenção focada na pessoa, né? Então, a autoverbalização. Então, Júlia foi ensinada a usar frases como vou começar pelo primeiro passo e depois revisar,
antes de iniciar as tarefas. Esse tipo de autoverbalização tem que ser bem adaptada para que soe bastante natural para o paciente quando ele tiver que realizar isso, tá? Então, usar as próprias palavras do paciente para que isso não pareça algo ensaiado, tem que ser algo que pareça natural, né? Como eu disse, os planos sem então estão criados aí para ajudá-la a antecipar e evitar distrações. Então, se eu quiser conversar com um colega, então eu vou anotar minha dúvida e falar com a professora depois. Aí, atividades de estimulação cognitiva. Então, com aquilo que eu falei, eu tenho que transformar algo que é abstrato para a criança em algo concreto. E lá na clínica, até a Dona Coruja Focada é uma personagem do IPD, né? Do programa que a gente tem em grupo lá, né? Que até tem certificações ocorrendo. Agora, daqui menos de um mês vai acontecer a próxima certificação. E a Dona Coruja Focada é a personagem que representa a atenção sustentada. Então, foi trazido ali características da Dona Coruja Focada, né? O que que é importante focar, né? Até ela usa um óculos justamente porque ela está atenta a tudo que está à volta dela, ela observa tudo que está à volta dela, para ela conseguir aí, né? Estar atenta. Então, até a gente faz uma dinâmica de apresentação ali da Dona Coruja Focada, que é, olá, pequenos observadores. Eu sou a Dona Coruja Focada e estou aqui para ensinar vocês a arte de focar. Sabiam que quando prestamos atenção, conseguimos ver coisas incríveis que outras pessoas nem percebem? Então, vamos junto aprender a usar o nosso foco para descobrir o que realmente importa? E daí eu levo, assim, partes de figuras e peço para ela, tipo, identificar o que que é. Então, essa primeira aqui, deixa vocês pensarem um pouquinho, mas é uma árvore. Aqui é um bolo, uma cachoeira, uma flor. Essa é bem difícil, mas é um pato, é a parte do pescoço de um pato lá, né? De esses pato comum mesmo, sabe? Que tem branco, tem uma parte vermelha, uma parte meio verde. É o pescoço dele. Essa parte é bem difícil. Aí a gente também faz um jogo, uma brincadeira com a mágica, e ela tem que descobrir o segredo por trás da mágica. Então ela faz uma para mim, eu faço uma para ela, e a gente tem que ficar bem atento para descobrir, né, como é que ela me enganou ali com aquela mágica, qual é o truque secreto da mágica, para a gente indicar para ela o que que é atenção. Como que a atenção funciona? Como é que estar atento se parece? Então ela precisa dessas atividades para aprender um pouco disso, né? Até eu tenho um jogo que eu gosto muito de usar, que é o jogo da desatenção, que vão envolver perguntas relacionadas ao ambiente à volta da criança, né? E são perguntas muito fáceis. Só que aqui o que a gente quer mostrar para eles é que a atenção ela exige um esforço intencional. Que não é simplesmente, eu vim aqui já tantas vezes, então eu sei tudo, estou bem atenta, né? Eu estava bem atenta quando eu vim aqui. Mas não, a gente vai ver que a gente foca em uma coisa de cada vez, a gente presta atenção em uma coisa de cada vez. Eu até gosto de levar nessa sessão também, para eles assistirem, aquele experimento do como que é o nome? Do Blindness Godzilla. Eu já lembro, gente. Me perdoem hoje, é porque a gente está tendo colônia de férias essa semana na clínica. E, meu Deus, ontem eu dei oficina o dia inteiro, hoje eu dei à tarde, ainda atendi. Então, assim, e ainda inventei esse mini curso à noite, né? Bem louca. Mas, enfim, né? Por isso que eu tô mais esquecida aqui. Mas depois eu mando ali o link para vocês, se vocês quiserem, ali no. Quem tá no grupo lá, né? No grupo VIP da Cognos, onde eu mando atualizações, né, dos materiais de curso, eu mando lá o link do vídeo no YouTube. Que assim, a pessoa ela tá lá, tipo, ela chama uma pessoa na rua e vai pedir uma informação, e aí a pessoa te pergunta, onde fica a rua tal? E a pessoa vai tentar responder, e nisso alguém interrompe essa pessoa que está passando a informação. Fala, você não é a fulana de tal? E aí essa pessoa que pediu a informação troca de lugar com outra. E a pessoa nem percebe. Por quê? Porque ela estava atenta à informação, ao papel que ela estava segurando, isso é para mostrar realmente para a gente que a gente já está atento a uma coisa de cada vez, né? A gente presta atenção a um campo visual, uma localização, né, desse campo visual de cada vez, né? E não ao campo inteiro. Então, isso é bem legal. Então, tem vários vidinhos no YouTube que mostram esse tipo de experimento e como realmente a gente tem aí essa cegueira atencional. Então, é um pouco para mostrar isso para eles, tá? Daí eu também mostro um vídeo também, né, para levar também né, eu vou propondo recursos lúdicos para elas tentarem entender. Tem outro vídeo também que eu gosto de mostrar, que tá aí o link para vocês, depois eu posso disponibilizar esses slides, que é um link que mostra como que os aviões funcionam, como que os radares de avião funcionam. E aí eu até mostro para eles assim, né? Vocês conseguem ter vários aplicativos de monitoramento de voo, que mostram quantos aviões estão sobrevoando.
E aí a gente mostra, fala, olha, é assim com a gente é bombardeado o tempo todo de estímulo, né? É o barulho lá fora, é a roupa que tá tocando minha pele, é o que eu quero fazer depois, né? Daqui da aula, né? Enfim, então a gente é bombardeado constantemente de estímulos. Mas, ao mesmo tempo que o nosso radar está ligado para tudo isso, a gente escolhe algo que é mais importante e relevante de se prestar atenção, né? E aí a gente vai discutindo com elas o que são distratores, né? Que a gente tem distrações que são internas, como pensamentos, cansaço, fome. Mas a gente também tem as distrações externas, né? Como barulhos, pessoas falando, coisas acontecendo ao nosso redor. E aí a gente vai discutir com ela o que ela sente que distrai ela internamente, o que ela sente que distrai ela externamente, tá? Então, assim como um radar, a gente precisa, né, não só estar atento a tudo que está acontecendo, mas também escolher o que é relevante de notar, né? O que é mais urgente ali naquele momento e como é que a gente pode aí estar eliminando ou amenizando esses distratores. E aí eu também gosto de jogar um joguinho que é o Operando Sequências, que é até um jogo que até estimula a memória operacional, mas ele exige muita atenção. Se a criança, durante o jogo, ela para pensar em alguma outra coisa, mesmo que rapidamente, ela perde a sequência. E aí ela vai ter dificuldade de responder à atividade. Então, é um jogo que exige muita atenção sustentada. Então, é legal porque é um jogo que a gente consegue mostrar isso que a gente está discutindo, né? De novo, ajuda ela a visualizar como é que a atenção funciona e por que as distrações são importantes. Até coloquei aqui como sugestão também para vocês, vocês podem estar fazendo em sessão uma caça ao tesouro, com pistas e dicas espalhadas pela sala, onde ela tem que buscar, ela tem que estar atenta aos objetos. Então, vocês podem usar objetos coloridos da sala e criar dicas e pistas, né, relacionadas a esse objeto. Então, ela tem que achar esse objeto para encontrar a próxima pista. Aí, ela tem que fazer um rastreio visual de novo pela sala para encontrar o próximo objeto. Então, isso exige aí uma atenção seletiva, uma atenção sustentada. Para ilustrar isso, tem um livro, eu gosto bastante desse livro quando eu estou atendendo individualmente. Em grupo ele é ruim, tá? Porque ele é um livro de atividades também. E as atividades exigem atenção, só que são difíceis, gente, não são fáceis. Eu acho bem legal esse livro aí, que é Caça ao Tesouro, que é uma historinha sobre a caça ao tesouro. E também vai envolver ali, como eu disse, cada página tem uma atividade que envolve atenção. Muito legal, assim, sabe? Super recomendo. Não é um livro tão novo, mas ele é muito, muito bom. Aí na Cognos tem também outras atividades que vão mostrar para a criança como que a atenção funciona, como alternando a atenção. Eu nem vou mostrar aqui hoje para vocês, gente, porque eu já comecei super atrasada, enfim, né? Eu sei que tá todo mundo cansado, é dia de semana. Então fica aqui como sugestão. Depois, né, muitas dessas atividades têm vídeo no YouTube. Eu comecei agora com várias lives de apresentação dos jogos. Então, em algum momento eu vou falar delas também, tá? E aí as orientações familiares, né? Então, primeira coisa que foi orientada é o estabelecimento de rotinas mais claras em casa, com horários definidos para o estudo, descanso e brincadeiras. Então, lógico, né? No cenário ideal seria definir horários fixos para as primeiras atividades diárias. Então, por exemplo, né, o estudo das 2 às 3h30, descanso ou tempo livre das 3h30 às 4, brincadeiras das 4 às 5. Então, utilizar às vezes um quadro de rotina visual com ícones, cores ou desenhos para a Júlia acompanhar, né, as atividades de forma mais concreta. Se é difícil para essa família trabalhar com horários definidos, pelo menos conseguir trabalhar com uma sequência de atividades nessa rotina. Então, o primeiro vem, por exemplo, então primeiro vem o almoço, daí ela estuda, e daí ela vai brincar, aí ela vai tomar banho. Né? Então, tem uma sequência de atividades que às vezes são consistentes, né? E que se repetem ao longo dos dias. Não, eu vou disponibilizar assim, Sônia. Eu vou colocar, gente, daqui a pouco vou colocar lá de novo o link do WhatsApp, para quem não está no grupo do WhatsApp, um link do grupo do WhatsApp lá no Instagram, nos stories. Daí, quem não tá, entra lá no grupo, que eu vou começar. Tudo que envolve ali, né? Mini curso, live, desconto, eu tô colocando nesse grupo VIP ali, tá? E também garantir ali intervalos regulares entre as atividades para, né, evitar a sobrecarga e promover o equilíbrio. Também uma criação de um sistema de reforço positivo, como recompensas por completar tarefas sem distrações. Todo mundo precisa de recompensa, né? Isso é muito importante, isso é um importante motivador, né? Então, estabelecer um quadro de metas semanais, onde Júlia possa marcar suas conquistas, como ficou concentrado no estudo por 30 minutos, ou guardou os brinquedos sem ser lembrada,
As recompensas podem incluir atividades preferidas, então brincar no parque, escolher um filme para assistir, pequenos prêmios simbólicos, né, adesivos, figurinhas, tempo extra em algo que ela gosta, então mais 15 minutos de brincadeiras ou desenho animado. Ressaltar também o esforço, mesmo quando o resultado não for perfeito, para motivar a continuidade. E treinamento também para usar aí uma linguagem afirmativa e encorajadora ao lidar com essas dificuldades de Júlia. Então, evitar críticas ou comparações com outras crianças. Então, substituir frases como: ah, você nunca presta atenção, por sei que você consegue prestar atenção se tentar mais um pouquinho. Reconhecer os esforços dela, mesmo que o resultado ainda não seja o ideal, né? Então, dizendo algo como: gostei de ver você tentando novamente, continue assim. Usar instruções claras e positivas, como: ó, vamos focar em terminar essa tarefa primeiro e depois você pode descansar, em vez de não faça isso agora. E aí, gente, como que a gente vai mensurar os resultados desses objetivos, né? Que é o alcance dos resultados, que essa também é uma etapa fundamental para justificar, né? Todo investimento financeiro, todo investimento de tempo aí, né? Então, aqui eu coloquei, né? Uma escalinha bem facinho de vocês usarem, é a escala de realização de objetivos, que é a GAS, que vai estabelecer alguns objetivos específicos, como reduzir interrupções nas aulas de 5 para 2 atividades, e aí pode ser escalonado em níveis de uma melhoria, né? Acentuada, uma melhoria moderada, que seria o mais um, né? A acentuada seria o mais dois, mas pode ir até o menos dois, como uma piora. Por mais que pioras não sejam desejáveis, pode acontecer. Feedbacks regulares, então, após cada sessão, Júlia recebia um feedback positivo, reforçando ali os aspectos bem-sucedidos. Pais e professores também fornecem relatos qualitativos sobre essa mudança de comportamento. Avaliação funcional, então, observação de Júlia em tarefas reais, como realizar a lição de casa ou participar de atividades em grupos para identificar esses ganhos funcionais. E ganhos também observados, né? Então, melhor controle de impulsividade, reduzindo o número de interrupções na sala, uma maior capacidade de completar tarefas escolares com a ajuda de checklists. Isso tudo vai oferecer informações sobre o impacto do programa na vida da Júlia. Redução da frustração a lidar com os desafios, graças aí ao uso, né, de estratégias de autocontrole emocional. Então, mensurar a eficácia é uma etapa essencial do programa e super importante, tá, gente? Sem ela, a gente não vai conseguir trazer dados quantitativos também sobre o impacto do programa. Isso é necessário, né? Não basta o paciente dizer, ah, ele melhorou depois que veio aqui. É importante, né? Como eu disse, a gente não vai ignorar isso. Mas isso não é suficiente por quê? Porque às vezes não dá para saber se foi a nossa intervenção que causou melhora ou só o fato dela receber uma atenção individual. Às vezes acontece, os pais às vezes falam assim para a gente, falam, nossa, depois que ela veio para avaliação, você nem fez intervenção. Nossa, depois que ela veio aqui, ela melhorou tanto, mas você nem fez intervenção, né? Então foi realmente o benefício só da atenção individualizada ali que ela está recebendo, né? Bom, gente, é um mini curso. Com esse mini curso eu quis trazer assim de uma maneira mais concreta para vocês essas etapas fundamentais de um programa. Eu espero ter esclarecido algumas coisas aqui, né, nesse tempo curtinho que a gente teve aí juntos. Mas, assim, quem realmente tem dúvidas, quer atuar na área, agora eu ampliei o curso de reabilitação cognitiva. Ele é uma formação agora mais longa, mais extensa, com várias horas práticas incluídas nela, tá? Então, por exemplo, a gente tem um módulo 1 que é só sobre delimitação de objetivos, onde eu trago bastante exemplo, onde eu falo de várias características dos objetivos, e a gente vai ter um encontro ao vivo para falar sobre isso, para treinar. Eu vou levar casos clínicos e a gente vai treinar, tá? Os objetivos. Cami, tá com dúvida? Pode? Ah, gente, até não abri isso, eu ia abrir agora, tá? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser me perguntar, podem perguntar, tá bom? Se quiser abrir o microfone, pode falar ou mandar aqui no chat, como vocês preferirem. Ah, agora que eu vi. Ah, agora que eu vi como que você falou. Eu entendi. Quero carregar um pontinho com você. Eu falei assim, ai, acho que ela quer te falar alguma coisa no pontinho. Agora eu vi. Quero carregar você num potinho. Sabe que, por incrível que pareça, eu já escutei isso várias vezes. E eu não me acho uma pessoa tão fofinha, mas eu acho legal quando falam isso pra mim. Ai, ai. Mas, gente, enfim, se alguém tiver dúvida, vai falando aí. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, dizer que eu vou deixar essa aula disponível por um mês, tá? Ali no YouTube da Cognex, tá?
para, né, quem quiser rever, quem quiser indicar para alguém, para quem chegou mais tarde, até, né, para quem não pôde estar aqui hoje e for assistir depois, eu vou deixar ali por um mês disponível, tá? Vou mandar os slides lá no grupo VIP lá da Cognos, que eu já vou mandar lá no Instagram de novo o acesso, tá? Para quem não tá lá. Que mais? E acho que é isso. E para quem está interessado na formação, a formação não começou? Ah, calma. A formação não começou, a primeira aula vai ser disponibilizada dia 31 de janeiro, tá? Então, dia 31 de janeiro, vocês já vão ter acesso ao módulo 1, que tem duas aulas gravadas, e aí a gente já tem datas para aula ao vivo. Eu vou fazer um grupo no WhatsApp com vocês aí, tá? Quem já se inscreveu, quem vai se inscrever ainda, tá bom? Vou fazer um grupo no WhatsApp, mas já está definido lá no meu Instagram. É uma das últimas publicações, já tem certinho as datas das aulas ao vivo, tá? Mas fiquem tranquilos, vai ser bem tranquilo de levar. Vai ter um tempo suficiente entre a aula gravada e a aula ao vivo para todo mundo assistir com calma, né? Todo mundo absorver bem esse conteúdo para conseguir aproveitar bem a aula ao vivo, tá? Essa formação de habilitação cognitiva não é a mesma coisa que o IPD. O IPD é uma certificação prática do Programa Inteligente Porém Disperso. Então, são 120 sessões no total que o programa tem. Eu vou fazer o treinamento dessas sessões com vocês, daí esse curso é presencial mesmo, né? O IPD, a certificação do IPD. Com vocês, sessão a sessão, sabe? Nossa, é muito legal. Nem sei se tem alguém aqui que já fez e pode, né, validar o que eu estou falando, ou não, né? Vai que a pessoa não gostou, mas assim, todo mundo que fez gostou, tá? É, então, assim, o IPD é um programa que a gente tem há 3 anos já na clínica. Nossa, é um programa muito legal, que agora passou por um aprimoramento, eu adaptei, agora eu tive, né? Tipo, a gente cria, daí depois a gente melhora, né? Eu fiz uma melhoria ali, né, nos personagens, adaptei para um contexto em que fosse mais, tipo, próprio nosso. E os personagens antigos, que eram personagens que não foram criados por mim, né, eram personagens de um programa americano mesmo. E aí, só que eu senti, assim, que alguns personagens faltavam algum apelo para as crianças daqui, eles tinham um nome estranho, né, tipo, não coincidia muito com o nosso contexto cultural. Ou eles não traziam muito a ideia da estratégia relacionada àquela função, àquela habilidade. E eu acho que agora os personagens trazem isso, né? Vocês vão entender isso para quem for fazer a certificação, né? Tipo, fica muito óbvio, entendeu? Os personagens. Olha, lógico que eu sou suspeita a falar, mas eu acho incrível esse programa. Eu amo. Eu amo de paixão, assim, por mim. Estaria presente em toda e qualquer escola, assim, porque toda e qualquer criança precisa aprender funções executivas, né? Então, o IPD, agora a próxima turma vai ser em São Paulo em fevereiro. Dia 21, 22 e 23 de fevereiro, que é sexta, sábado e domingo, tá? E a formação, né, como eu disse, não começou, vai ser 31 de janeiro. A Clary já comprou, né, mas tava curioso para saber do IPD. Me avisem se tiverem mais alguma dúvida sobre o IPD, tá? E que mais? Aí, ó, a Pauliane tá aqui. A Pauliane fez a certificação do IPD. A Pauliane agora vai pegar a atualização do IPD, que quem pegou só o programa novo foi essa última turma do final do ano em Curitiba. Porque, gente, nem eu sei como eu faço tanta coisa, entendeu? Nem eu, tá? Né? Não, eu também não entendo, assim. Por isso que às vezes eu demoro para conseguir terminar algumas coisas, mas eu já queria fazer essa atualização faz tempo. Ah lá, a Pauliane, né? Tipo, maravilhoso os retornos, né? E é isso, assim, tipo, nossa, até agora na coluna de férias tem uma mãe que tem uma criança lá que faz, né, o programa, e é tipo, e a gente fica meio assim, né, falando, nossa, e é uma criança que entrou no final do ano passado, ela não fez o ano inteiro. E assim, a gente mesmo não viu muita melhora na criança, assim, dentro do contexto, mas a mãe super agradece a gente. Eu nem tô no grupinho dessa criança, mas ela veio me agradecer essa semana, falando, Mariana, vocês não fazem ideia do que vocês fizeram pelo meu filho. Vocês não têm ideia, ele é outra criança. E a gente olha para ele e fala: Nossa, mas a gente não viu tanta melhora. Mas olha só, né, que incrível, assim, sabe por quê? Porque era recente ainda, né? Também a gente tem expectativas muito altas, ou aquilo que a gente falou, o contexto clínico é bem diferente da realidade, né? Nossa, então é muito legal, assim, sabe? Tipo, eu gosto muito, né? Ah, os profissionais amaram, a equipe trouxe vários relatos de benefícios. Ai, que bom, que bom. Nossa, você vai achar muito legal. As dinâmicas agora com os novos personagens estão, assim, muito legal, tá? Então, gente, então eu tenho o curso, a certificação do IPD, então em fevereiro em São Paulo, daí em maio, finalzinho de maio, vai acontecer em Belo Horizonte, que é dia 30 e 31 de maio e 1º de junho. Aí as próximas eu ainda não tenho data definida, mas eu ainda quero fazer no Rio de Janeiro e em Recife esse ano, tá? Se tudo der certo.
Mas é isso, tá? Mas aí eu vou passar para vocês também o site, ó, da formação. Quem quiser saber mais, tá lá no site. Mas também vocês podem me chamar no WhatsApp, tá? É só me chamar ali no WhatsApp que eu explico mais para vocês, passo mais informações que vocês precisarem, tá bom, gente? Mais alguma dúvida? É isso? Então, boa noite para todo mundo. Até. Fiquem ligados que agora eu vou aparecer mais, né, nesse mundo virtual. Eu vou estar tentando fazer um mini curso por mês, gratuito, assim, com, né, para a gente bater um papo ali, trazer coisas relevantes ali, tá, da clínica. Então, eu vou estar mais presente aqui também esse ano, tá? Tomara que não seja só intenção de começo de ano, mas eu acho que não, eu vou levar a sério, tá bom, gente? Não que eu não leve a sério, não, mas eu vou me organizar, deixar tempo reservado só para isso, tá bom? Então, gente, boa noite e até a próxima. Ah, que bom, Gustavo.